Imagine acordar um dia e perceber que o mundo ao seu redor parece mais sombrio, mais conturbado, mais desesperado. Guerras, fome, desastres naturais, corações endurecidos, a fé esfriando. Você sente isso? Porque não é só você. Muitos estão sentindo algo acontecendo, algo profetizado há milhares de anos. Jesus nos deixou sinais claros sobre o que aconteceria antes de sua volta. Ele não disse isso para nos assustar, mas para nos preparar. Em Mateus 24, ele descreve guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ele diz que tudo isso seria apenas o começo das dores. E se olharmos ao nosso redor, não parece exatamente o que estamos vivendo? A cada dia, as manchetes confirmam aquilo que foi dito há séculos. A violência se espalha, a corrupção domina, a maldade se multiplica, o amor se esfria. Pessoas já não sentem mais empatia umas pelas outras. Cada um por si, num mundo que clama por ajuda, mas rejeita a única solução real: Cristo. E é aqui que entra um ponto crucial. Muitos olham para esses sinais e sentem medo, mas esse nunca foi o propósito das profecias. Elas não foram dadas para nos apavorar, mas para nos alertar e nos conduzir ao caminho certo. O mundo pode estar desmoronando ao nosso redor, mas aqueles que estão em Cristo têm um refúgio seguro. Pense em Noé. Deus lhe deu um aviso: um dilúvio viria. Ele poderia ter ignorado, mas escolheu obedecer. E por causa disso, ele e sua família foram salvos. Agora, a pergunta é: você está preparado? Se soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que faria diferente hoje? O engano será um dos maiores sinais do fim dos tempos. Jesus avisou: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não é exatamente isso que vemos? Líderes espirituais distorcendo a palavra, falsas doutrinas que seduzem pela facilidade, um evangelho diluído, onde se prega prosperidade e conforto, mas não se fala sobre arrependimento e cruz. O verdadeiro cristianismo não é sobre uma vida sem dificuldades, mas sobre permanecer firme na fé em meio às tempestades. Jesus nunca prometeu que não teríamos aflições. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, há esperança para aqueles que confiam nele. E o que dizer sobre o aumento da perseguição? Em muitas partes do mundo, cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé. E em outras regiões, a perseguição acontece de forma mais sutil. Zombarias, exclusões, leis que restringem a liberdade religiosa. Isso também foi profetizado, mas ele nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro sinal evidente é o avanço do Evangelho. Jesus declarou que antes do fim, o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo. E hoje, com a tecnologia, com a internet, com missionários dedicados levando a palavra aos lugares mais remotos, essa profecia se cumpre diante dos nossos olhos. Mas talvez o sinal mais impactante seja a frieza espiritual. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E vemos isso claramente. Igrejas cheias, mas corações vazios. Pessoas ouvindo a palavra, mas não vivendo a palavra. Há uma ilusão de fé, mas sem transformação genuína. Agora pare por um momento e reflita. E você? Como está o seu coração? Porque não basta apenas reconhecer os sinais. É preciso agir. É preciso se arrepender, buscar a Deus de todo coração, viver em santidade, amar ao próximo, ser luz no meio das trevas. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo, mas a grande questão é: o que você vai fazer a respeito? A Babilônia moderna se ergue diante de nossos olhos, trazendo consigo um estilo de vida sedutor, onde tudo parece permissível e aceitável.
A cultura da relativização da verdade se fortalece. O que antes era inquestionavelmente errado agora é celebrado. A palavra de Deus tem sido desconsiderada, enquanto novas ideologias tomam seu lugar, moldando mentalidades e afastando corações da verdade. Isso também já estava escrito. O apóstolo Paulo advertiu que, nos últimos tempos, as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas correriam atrás de mestres que dissessem o que elas querem ouvir. Não estamos vendo isso acontecer? A sociedade caminha para um ponto sem volta. O bem é chamado de mal e o mal de bem. Os valores bíblicos são taxados de ultrapassados, enquanto a iniquidade se espalha como nunca antes. Aqueles que defendem a verdade são perseguidos, silenciados, ridicularizados, mas isso não é motivo para desistirmos. Pelo contrário, é um chamado para permanecermos firmes. Os tempos são difíceis, mas não devemos nos desesperar. Jesus nos alertou que as tribulações viriam, mas Ele também nos garantiu que estaria conosco até o fim dos tempos. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar em sua fidelidade. E enquanto muitos se perdem na distração e na correria da vida, o relógio profético continua avançando. As nações se movimentam, alianças são formadas, conflitos emergem. Israel, o relógio de Deus, continua no centro dos acontecimentos mundiais, cumprindo seu papel profético. Não há espaço para ignorarmos esses fatos. O cumprimento das Escrituras está diante de nós, clamando por nossa atenção. Agora é a hora de despertarmos espiritualmente, de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, de vivermos a fé genuína, sem máscaras, sem superficialidade. Porque quando os céus se abrirem e a trombeta soar, não haverá mais tempo para arrependimento tardio. Jesus voltará assim como prometeu. A questão é: estaremos prontos? A tecnologia avança a passos largos e com ela novas ferramentas de controle emergem. O mundo caminha para uma era de monitoramento total, onde cada ação pode ser rastreada, cada transação digitalmente controlada. O conceito da marca da besta, descrito em Apocalipse, se torna cada vez mais plausível em um mundo que busca segurança e conveniência à custa da liberdade espiritual. Estamos preparados para discernir os tempos e permanecer fiéis mesmo diante de pressões cada vez maiores? A degradação moral se intensifica. O que antes chocava agora é visto como normal. O entretenimento, a mídia, a cultura em geral promovem valores que afastam o homem de Deus. E assim, pouco a pouco, a sociedade se afunda na apostasia. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Aqueles que não se dobram diante dos ídolos modernos, que permanecem firmes na verdade, que anseiam pelo retorno de Cristo e vivem em santidade. O chamado é claro: despertemos. Não há mais tempo para a mornidão. Ou estamos com Cristo ou contra Ele. Ele vem, e para aqueles que o aguardam, a eternidade será gloriosa. Mas para os que rejeitam, a separação será eterna. Escolha hoje em que lado estará. Agora vamos a uma oração de proteção. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste tempo de incertezas e sinais que apontam para o fim, nos colocamos diante de Ti em busca de refúgio. Guarda-nos de todo engano, fortalece nossa fé e não permita que sejamos levados pelo medo ou pela dúvida. Que o Teu Espírito nos ilumine para discernirmos a verdade e permanecermos firmes em Jesus, nosso Salvador. Livra-nos do mal, protege nossas casas e dá-nos coragem para enfrentar os desafios com esperança. Sabemos que Tua palavra se cumpre e que em Ti encontramos paz, mesmo em tempos difíceis. Cobre-nos com Teu amor, Senhor, e guia-nos até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus, amém.